Boa noite. Manifestação na Tribuna Popular destaca Dia Mundial da Água, celebrado hoje. O que nós quisemos demonstrar aqui na Tribuna Popular, primeiro, que esta água invisível, que é a água subterrânea, né, ela é importante porque nós dependemos 97% desta água. Ela é quem alimenta os nossos rios. As águas superficiais são alimentadas pelos nossos aquíferos, pelas nossas águas subterrâneas. Oradora do Grande Expediente apoia a luta dos servidores municipais. A nossa luta ao lado dos servidores é para que o município de Passo Fundo apresente um reajuste que seja justo, que seja digno, né, em relação ao cenário econômico que está aí, que é só a gente ver quanto que subiu a gasolina. O percentual apresentado pela administração não paga nem a gasolina para o servidor vir trabalhar, né, até o seu setor. Ministro do Trabalho e Previdência se reúne com empresários e palestra na CDL. O ministro comentou a recuperação econômica do país, detalhou as perspectivas para o mercado de trabalho e ainda um conjunto de programas do governo federal que permitiu que o setor de serviço e comércio tivesse um bom desempenho. A Tribuna Popular é um espaço dedicado às manifestações da comunidade. E nessa segunda-feira foi ocupada pelo secretário executivo da Agenda 21. Ademar Marques falou sobre o Dia da Água, celebrado hoje no mundo todo. A ONU estabelece o dia 22 de março como Dia Mundial da Água e especialmente definindo alguns temas anualmente para mobilizar a sociedade acerca da importância do resíduo hídrico no mundo inteiro. Então, o que nós quisemos demonstrar aqui na Tribuna Popular, primeiro, que esta água invisível, que é a água subterrânea, né, ela é importante porque nós dependemos 97% desta água. Ela é quem alimenta os nossos rios. As águas superficiais são alimentadas pelos nossos aquíferos, pelas nossas águas subterrâneas. Então é importante a população entender que ela pode estar também contaminando esta água que vai para o solo quando ela não faz o descarte correto dos resíduos, por exemplo, o uso de agrotóxico de forma exagerada, de uma forma não controlada, usando o agrotóxico que não está realmente autorizado o seu uso. Então, estas questões são fundamentais para as pessoas entenderem que nós precisamos cuidar também da nossa parte para a gente ter essa água de forma permanente. E respeitar esse ciclo hidrológico. Então, o problema das mudanças climáticas, ela vem impactando sim, e nós vamos perdendo esta água de alguma maneira, né, embora que ela retorne pelo ciclo hidrológico, mas ela está impactando, por exemplo, as nossas cidades, quando ela não tem um planejamento adequado urbano, por exemplo, e fica impermeabilizando todo o solo. Então, essa água não infiltra, consequentemente, nós vamos ter problema. No Brasil, aqui em Passo Fundo, a gente não tem tanto, né, embora nós sabemos que já estamos fazendo transposição do rio Jacuí, coisa que não acontecia, mas Passo Fundo hoje faz transposição do Jacuí para poder abastecer toda a cidade. Então é importante a gente entender, embora nós somos o berço das águas, é fundamental que a população entenda que nós temos um papel em manter de pé as nossas florestas, nós somos um bioma Mata Atlântica com importante biodiversidade que vai ajudar tanto a fauna silvestre, né, todos os animais, mas também nos ajudar a purificar o ar que nós realmente respiramos. Então, a ideia durante toda essa semana e durante todo o mês é discutir com a população, orientar, informar da importância das águas subterrâneas, torná-la cada vez mais visível, as pessoas entenderem que nós precisamos fazer a nossa parte. Uma das formas de contribuir com a permeabilidade da água é instalando pisos vazados. Além disso, Ademar Marques trouxe outros exemplos simples que podem ser aplicados no dia a dia. Vamos imaginar, se as pessoas tivessem consciência, ela colocaria 70% de calçada e 30% de grama, de plantas. É uma forma da água infiltrar realmente no solo e ela não vai sobrecarregar a nossa rede pluvial, que vai ter um custo para a gente tratar dessa água. Se ela vai pelo solo, é melhor, porque tem filtros naturais
das raízes, das árvores e também da compostagem que é natural no nosso solo e ela se infiltra. Então nós temos uma qualidade melhor da água por debaixo do nosso solo. Então, quando for necessário, vamos usar poços artesianos de forma controlada, de forma adequada, para a gente não imaginar que nunca vai acabar. Eles são recursos finitos, sim. A gente já viu isso em toda a biodiversidade. Então, esse é um exemplo prático como separar adequadamente o seu resíduo. Separa ele da forma mais adequada, tirando os contaminantes, aquilo como o óleo de cozinha, a máscara que a gente está usando, por exemplo. Tem que ter muito cuidado. Então, são cuidados e atenção que a população pode fazer. Além disso, a gente não desperdiçar muito a nossa água, entende? Eu tenho o hábito de usar a água da máquina de lavar. Então você pode usar a calçada, a minha garagem eu lavo com a água da máquina de lavar. Então são medidas que a gente pode tomar, entende? Para evitar exatamente que a gente desperdice e que a gente tenha qualidade, inclusive, dessa água para depois para o nosso abastecimento. O Dia Mundial da Água também foi pautado pela oradora do Grande Expediente. Regina Costa dos Santos iniciou seu pronunciamento falando sobre a não privatização da Corsã. A gente entende que a água é um direito essencial da população, então a gente defende, né, a água enquanto um patrimônio da humanidade e ele enquanto patrimônio da humanidade deve ser público. O recorte que a gente fez sobre essa temática do Dia Mundial da Água foi voltada à privatização da Corsã, aonde se tem aí, né, essa discussão no estado do Rio Grande do Sul. O governador do estado do Rio Grande do Sul não conseguiu, né, completar aí o seu projeto de privatização da Corsã. Ele estaria fazendo isso em janeiro por questões de inseguranças jurídicas, por falta de assinaturas de muitas prefeituras. Somente 25% das prefeituras do estado do Rio Grande do Sul assinaram o novo contrato com a Corsã. Então a gente tem a expectativa de que a gente possa avançar e de que não venha acontecer a venda dessas ações da Corsã, que hoje é uma empresa pública. Imagina, se sendo uma empresa pública, a gente já vive muitos problemas de acesso à água, imagine sendo privada, o lucro sendo colocado acima de qualquer coisa. E aqui cabe dizer, os lugares onde a água foi privatizada estão hoje voltando atrás nessa decisão e tornando ela pública porque não deu certo. A oradora do Grande Expediente representa os professores, já que conhece a realidade da classe. Por isso, declarou total apoio à luta dos servidores municipais. A proposta trazida pela administração municipal ficou muito aquém do solicitado pelas entidades de classe. Os professores da rede municipal estão pedindo o reajuste do piso nacional, para a comunidade entender. O piso nacional é como se fosse o salário mínimo do professor. E no município de Passo Fundo, faz bastante tempo, desde 2018, que o professor está sendo pago através de um completivo, um subsídio, no nível 1, letra A. Os demais servidores não recebem nem este completivo, ou seja, todos os professores estão abaixo do piso. Então, a nossa luta ao lado dos servidores é para que o município de Passo Fundo apresente um reajuste que seja justo, que seja digno, né, em relação ao cenário econômico que está aí, que é só a gente ver quanto que subiu a gasolina. O percentual apresentado pela administração não paga nem a gasolina para o servidor vir trabalhar, né, até o seu setor. Então precisa ter muita seriedade no que diz respeito a essa questão da condução aí da database. E claro, sempre ao lado do trabalhador, né? A luta deles é justa e com certeza o nosso gabinete estará aí acompanhando toda essa discussão, fazendo a denúncia pública e também ao lado aí na reivindicação. Desta forma, Regina Costa dos Santos afirmou que o piso do magistério é lei e que precisa sim ser garantido. O piso nacional, ela é lei há bastante tempo, desde 2008. Então, assim, se é lei se cumpre.
né? Nós estamos aqui no parlamento defendendo a legalidade. O município de Passo Fundo, isso em administrações anteriores, foi tendo esse achatamento salarial, justamente pelo reajuste dos professores municipais não acompanhar o reajuste do piso. Muitas vezes, enquanto o reajuste estava em um percentual, o município de Passo Fundo dava muito menos do que aprovado em nível nacional. E aqui cabe, né, a ajuda da comunidade. O professor precisa ser valorizado para além dos discursos. A gente precisa reproduzir isso em salário, porque é salário que pagam as contas no final do mês, que pagam o supermercado. Então, é uma reivindicação justa e, tenho dito, necessária e de direito. Eles não estão lutando nada por nada mais do que deve ser a garantia da lei. E para finalizar, a oradora do grande expediente fez uma relação entre cidade educadora e valorização dos professores. O município de Passo Fundo assinou, né, no ano passado, a Carta das Cidades Educadoras, que é um movimento em nível internacional de valorização, né, desse olhar para a educação para além da sala de aula, enquanto cidade como um todo. O que a gente traz e o que a gente chama a atenção da administração é como que uma cidade que está com esse título de cidade educadora deixa os seus professores, né, ganhando abaixo do piso nacional, ou melhor, bem aquém do piso nacional do que deveria ser. A discussão que a gente trouxe hoje na plenária é que não existe possibilidade de avançarmos em uma cidade educadora se a gente não olhar para os nossos mestres com a valorização que eles precisam ter. E isso é de comum acordo, tanto que no dia do professor chovem homenagens. Nós não queremos só homenagens, a gente quer salário digno para os nossos professores, que é isso que vai fazer com que o nosso ensino avance em qualidade. Lembrando, a luta por salário digno também é por uma educação digna, por uma educação de qualidade. Se o professor estiver motivado, se ele tiver um salário que represente o valor que ele tem para a sociedade, com certeza o município de Passo Fundo vai estar ganhando muito. E aí daqui a pouco a gente vai poder utilizar esse título de cidade educadora, mas precisa começar pela valorização do ser humano, das pessoas e dos nossos professores. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ver como foi a vinda de Onyx Lorenzoni a Passo Fundo. Voltamos já! Sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar.
A Câmara de Vereadores adere à campanha de conscientização de racionamento da água no município. Os baixos níveis de água nas reservas e barragens da região têm causado preocupação às autoridades públicas e aos defensores do meio ambiente. Segundo informações divulgadas pela Superintendência Regional da Corsã, a barragem da Brigada Militar está quase 4 metros abaixo do seu nível máximo. O desperdício de água, especialmente no excesso de atividades de limpeza, tem motivado inúmeras denúncias ao Ministério Público. A Corsã afirma que se não chover nos próximos 30 dias e a temperatura aumentar, Passo Fundo poderá enfrentar um racionamento de água num prazo de 30 dias. É preciso que a população faça um uso adequado e consciente da água, até que essa realidade seja alterada. A campanha é necessária para que o poder público possa provocar um engajamento de toda a sociedade, com o objetivo de afastar ou ao menos adiar o racionamento. O ministro do Trabalho e Previdência cumpriu ontem a agenda oficial em Passo Fundo. No início da manhã, Onyx Lorenzoni visitou a BS Bios. Logo depois, palestrou em uma reunião-almoço promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas. Com o tema Brasil, um país em transformação, Onyx Lorenzoni falou para cerca de 350 pessoas, entre empresários, lojistas e autoridades. O ministro comentou a recuperação econômica do país, detalhou as perspectivas para o mercado de trabalho e ainda um conjunto de programas do governo federal que permitiu que o setor de serviço e comércio tivesse um bom desempenho. O ano passado, o setor de serviço e comércio respondeu por mais de 1.100.000 dos 2.753 novos empregos gerados no ano passado. Então, é um recorde da década, né? E nós temos a tranquilidade já, o CAGED de janeiro registrou 155.000 novos empregos, o que nos projeta para algo entre 1,5 milhão a 2 milhões de empregos no ano de 2022. Uma parte daquela imprensa, né, que fala do MAS, que fala das dificuldades do governo, que só vê coisa ruim no governo, né, novamente vai morder a língua, porque o que eles tinham dito é que ia ser abaixo de 1 milhão, né, de novos empregos de carteira assinada. Lembrar que é o período em que o Brasil tem a maior ocupação da sua história, são 97 milhões de brasileiros ocupados. O melhor nível de informalidade, menor, da história do Brasil, são 42%. Mas mesmo assim temos 40 milhões de pessoas que estão na informalidade. Eu vou falar aqui sim de uma rampa de ascensão social que nós estamos construindo com uma série de programas. Lançamos um na quinta-feira passada, que é um microcrédito digital simplificado, que vai permitir que aqueles famosos invisíveis, que os que trabalham de dia para comer de noite, possam pela primeira vez ter acesso a crédito e crédito farto, para que eles possam não apenas recolocar sua vida em dia, mas possam também prosperar, possam comprar equipamentos, possam encontrar uma nova fórmula, apoiados no Sebrae, por exemplo, que vai fazer monitoramento deles para deixar de ser invisível, transformar em MEIs. Quem sabe estamos começando com pessoas que daqui a alguns anos serão empreendedores de muito sucesso. Além disso, o ministro adiantou que novos ajustes serão anunciados ainda nesta semana. No dia 25 de março, as equipes estão preparando, que vai desde o trabalho remoto, passando pelo trabalho de aplicativos, passando pela questão que envolve as mulheres no ambiente de trabalho, passando também pelo enfrentamento de calamidades, né, do ponto de vista da visão do trabalho. Tem uma série de normas regulamentadoras que vêm sendo revisadas por nós lá, exatamente para trazer cada vez mais tranquilidade e mais simplificação para quem emprega, para quem produz e para quem trabalha. Esse otimismo, essa nova forma de enxergar o país, eu acho que traz bastante oportunidade para a gente como empresários aproveitar essa onda que não se acredita muito, mas que com certeza através dos números, do que ele apresenta, a gente vai conseguir entender o quão desenvolvido a gente está e vai poder estar mais ainda.
A reunião almoço promovida pela CDL foi a segunda em 2022, mas a primeira com Fernando Decarli oficialmente na presidência da entidade. Ele falou da expectativa para a retomada da economia e, claro, o retorno dos eventos sem o uso da máscara. A gente tem uma enorme expectativa em relação a essas duas questões bem importantes. A retomada da economia, né, a gente poder estar retomando os eventos presenciais, a possibilidade de esquecer um pouquinho da máscara e voltar à vida no novo normal. Então essa é a nossa segunda reunião almoço do ano, agora com o ministro. A gente entende que nesse momento em que nós estamos estudando a questão de como retomar a economia, de como nós nos reerguermos em relação à pandemia, ela é bastante pertinente, um olhar, né, federal, um olhar maior para a cidade de Passo Fundo. Então eu acho que traz boas expectativas, traz uma boa visão para Passo Fundo de um amplo maior. CDL, né, como nós colocamos na posse agora do dia 10, ela está com uma visão mais para o local, para o associado, mas uma visão mais do local, onde a gente possa crescer juntos, né, crescer toda a cidade, crescer o entorno, para que os nossos associados, para que nossos empresários possam ter retorno sobre isso, possam se desenvolver juntamente com o desenvolvimento do local e do regional. Então eu acho que a gente ligando todas essas questões, né, política, economia, visibilidade, desenvolvimento, a gente com certeza vai trazer um retorno melhor para Passo Fundo. E a CDL aproveitou a vinda do ministro para apresentar as reivindicações de seus associados. O que a gente entende, né, é que nós precisamos contar com o ministro para que haja uma paridade entre o governo federal e o governo do estado nas relações aos impostos. Questão do Simples, de FAO e algumas questões em que o Rio Grande do Sul tem um teto menor do que o governo federal. E essa questão de a gente equiparar e aumentar esse teto, com certeza vai beneficiar os inúmeros associados, principalmente os micros e pequenas empresas que dependem desse apoio, desse incentivo. Esse é um dos pedidos que nós faremos ao ministro, com certeza. O presidente do Legislativo esteve no evento apoiando também as demandas dos empresários. Evandro Meirelles falou em nome da Câmara Municipal. Estamos aqui representando a nossa comunidade, o nosso poder legislativo, e estamos próximos de um evento deste porte, que é muito importante, e também apoiando aí os nossos comerciantes a levar as reivindicações aí ao nosso ministro do Trabalho. E assim vamos estreitando políticas públicas direcionadas aí à nossa cidade, à nossa região, naquilo que tange na questão do comércio. Então estamos muito contentes, muito alegres, e é assim que vamos fazendo política para melhorar cada vez mais a vida dos nossos passofundenses. E o ministro Onyx Lorenzoni também falou sobre a expectativa em torno da reabertura do aeroporto. Confira. Nós tivemos a oportunidade de virar teste, né? Fomos aí a primeira aeronave federal que acabou pousando aqui no aeroporto. Está em excelentes condições. Eu há pouco vinha conversando com o ministro Tarcísio, ele tem uma questão de datas aí, mas eu acho que muito brevemente vai estar aberto, né, novamente. E aeroportos são fundamentais, né, para a vida das cidades, né, e para a vida das regiões. Cada vez mais, com esse mundo que ficou plano, né, a gente precisa, na verdade, de ter essa infraestrutura que é fundamental para trazer negócios, pessoas e principalmente poder relacionar, né, a cidade com o mundo inteiro. Então o aeroporto é vital e acho que logo, logo ele já vai estar liberado. Podemos ter a presença do presidente Bolsonaro? Bom, isso eu não sei, porque eu ainda sexta-feira eu discutia com o gabinete do presidente, porque nós temos tantas entregas lá no Ministério do Trabalho e da Previdência, temos uma agora gigante no dia 25, tivemos uma muito significativa, né, na semana passada, na quinta, e eu queria mais uma data em março, né, mas não consegui, porque não tem mais, ele está cheio de compromissos, cheio de viagens. Eu tenho expectativa que sim, mas se vai acontecer eu não posso garantir. Na edição de amanhã você acompanha como foi a visita do ministro a B.A. Cibius. Uma ótima noite e até lá!